Então vamos lá. Aqui eu tenho a representação esquemática aqui do conector de carga, certo? Aqui eu tenho 13 contatos, certo? Só que aqui do 9º ao 13º eu tenho esse NC, que significa não conectado, certo? Então essa parte aqui não está conectada, ela simplesmente está aterrada, certo? Como eu tenho aqui a representação gráfica dele, a simbologia dele, certo? Então vamos lá. No pino 1 do conector, certo? O pino 1 ele é um VBus IF 5 volts, né, JTAG. Eu vejo que ele está conectado aqui, ó, no C4094, certo? Então eu vou localizar lá o C4094, ou eu vou procurar aqui o Zener, certo? 4011 ou C4098. Então o contato dele vai ser em um desses dois. O pino 2, ele vai estar ele vai atravessar o R4015, ele vai ser um dados negativo, certo? E ele também vai estar conectado nesse Zener aqui, 4010, né? Ele vai passar, né? Então é interessante que essa conexão seja feita antes, né? Até porque se eu fizer o jump depois do resistor, ele vai aplicar essa resistência aqui, certo? Então ele pode dar alguma informação falsa. Depois eu tenho dados positivos, certo? Dados positivos, ele vai lá para o JTAG MUIC, né? Que é o dados positivos, é um circuito integrado. Então aqui o quarto pino, ele vai ser o ID, né? O ID, ele vai estar aqui no Zener 4004 e vai passar pelo resistor 4017. Aqui eu tenho no pino 5, o pino 5 vai ser ground, certo? Vai estar aterrado, você vai puxar em qualquer ponto de terra da placa. Esse S1, que seria o 6, certo? Ele vem aqui para cima, ó, circuito. Ele vai passar pelo C4083, certo? Ó, é um VBAT. Ele vai entrar nesse integrado aqui, ó, o 4012, certo? Deve ser um controlador de carga. Eu ainda não vi ali no esquema, mas com certeza deve ser, certo? Então ele tem aqui o C4083, que está ligado em série aqui com o resistor ligado ao terra. Aqui deve ser, esse resistor aqui deve ser para descarregar esse capacitor, certo? Quando eu tirar o conector ali, ele já descarrega para não ficar enviando carga aqui para o integrado, certo? Então, e o S2 aqui, que é o pino 7, certo? Ele vai estar aterrado também, ó, certo? Ele vai estar na parte do capacitor aqui que está ligado ao negativo, certo? Então esses aqui são os 7 contatos válidos desse conector, certo? Então eu já vou localizar na placa os resistores e capacitores onde vai acontecer o jump, né, a ligação do jump, e já passa aqui para vocês o resultado final de como deve ser feita a ligação, ok? Vamos lá, eu já localizei aqui na placa, ó, aqui a parte do conector IFC 4000, e aqui eu até previamente dei uma olhada aqui, já localizou tudo por aqui já é outro setor. Então esse setor que a gente vai precisar fazer o jump, eu já consegui localizar todo por aqui, ó.
Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma colazinha que eu tinha feito. Não, cola não, eu fiz um resumo ali porque é lá em cima, né, o arquivo no início do troubleshot aqui. Então fica mais fácil de eu localizar. Por exemplo, aqui no pino 1 eu tenho o C4094, certo? Então eu vou baixar aqui e vou localizar, ó, aqui ele, ó, C4094. Vai ser, esse aqui é o mais fácil de localizar, porque pelo desenho aqui eu já identifico que um lado é da linha positiva e do outro lado é do aterramento. Então eu vou conseguir medir ali na placa e já consigo fazer do lado certo. Se eu colocar no lado errado, eu fecho um curto na placa, certo? É informação básica, eu acho que não precisa nem falar sobre isso. Se tiver complicado aqui, quiser fazer aqui também, ó, 4086, ó, dá para ver que é na mesma linha, certo? Às vezes tá cortado aqui a linha, a gente também consegue medir de um para o outro, faz um ponto ali, faz ponta a ponta. Às vezes vem de alguma outra assistência, a placa já foi muito mexida, já pegou água e às vezes estoura uma trilha dessa, certo? Então a gente também tem que fazer isso. Então no pino 2 eu vou estar ali, ó, no R4015, que corresponde também, que é ligado ao Zener 4010, ó. Então resistor 4015 tá aqui e o Zener 4010, certo? Esse aqui vai ser o dados menos, ó, anotadinho ali. Dados mais 4016 tá do lado. Pela estrutura, a gente que já tem uma certa experiência, a gente já sabe que esses componentes vão estar de lado, entendendo? Ó, já deu até para perceber que ele vai estar um do lado do outro, ó, porque é a mesma estrutura. Então aqui no 4, ó, eu vou ter aqui no cantinho aqui o 4010, certo? O 5 ele vai ser direcionado para o terra, certo? Ele vai ser aterramento normal, o GND. O 6 eu vou estar ligando ele no 4083, certo? O capacitor 4083 aqui. 4083 aqui no canto, e do 4083 ele vai para esse integrado aqui, ó, o 4012, ó, que vem para cá, certo? Então se você fez tudo isso aqui, mediu, tá dando tudo certinho, existe uma grande, e não tá carregando, né? Se depois de fazer todo esse jump o celular não carregar, você também pode medir, o meu telefone não tá carregando, certo? Aí você vai medir positivo, negativo, você vai ver também se lá do contatozinho do conector, se ele está chegando nesses pontos, certo? E aí a partir daqui, se tiver tudo chegando normalzinho, com tensão, é provável que aí seja esse regulador de tensão aqui, que provavelmente é a função dele. Nem olhei na placa, mas como ele está aqui nesse setor aqui de carga, é quase certeza ele ser um regulador de tensão, certo? Então, partindo desse princípio aqui que eu já localizei os 7 contatos, agora eu vou só identificar a polaridade na placa e já deixar aqui para vocês a posição do jump, certo? Eu vou deixar nesse formato aqui, vou tentar diminuir aqui um pouquinho, vou chegar num tamanho que dê bom aqui para localizar, e aqui eu vou desenhar os pads, certo? Os 7 padzinhos de contato, deixar o mais parecido possível com o que tem na placa, ou até tirar uma foto da placa e já colocar por ela mesmo, talvez seja até mais prático, né? Eu vou ver o que que fica mais didático e passo para vocês, ok? Um abraço, fica até a próxima aí, dá um like aí no vídeo, compartilha, coloca aí nos grupos aí de vocês de WhatsApp, certo? Que aí a gente vai ficar fazendo, dando essas dicas, né? Sempre que aparecer algum aparelho aqui na bancada, eu vou lembrando e vou gravando, porque essa gravação ela demanda um pouco de tempo, tá entendendo? Então não é tão simples e é muita correria, mas no que for possível a gente vai ajudando, ok? Valeu pessoal, um abraço, até mais!